Estamos de volta com o nosso segundo programa A Hora da Vez. Hoje um programa um pouquinho mais diferente. Hoje a gente vai levar muita informação e também a gente vai conversar com a doutora Alessandra Polidoro dos Santos. Muito obrigada, doutora, pela presença. Que eu acho que, como eu tenho esse espaço para poder estar falando com vocês, eu me sinto na obrigação de poder ajudar de alguma forma. Então hoje nós vamos falar sobre o que é o coronavírus, um pouquinho sobre a transmissão e principalmente nós, mães, que estamos tão preocupadas com as nossas crianças, porque nós adultos ainda temos uma certa força, assim, um pouquinho mais de saúde, mas e as crianças, né? O porquê do isolamento, a importância desse isolamento social. Então, eu acho que se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento, hoje é a hora para você estar fazendo essa pergunta, tá bom? Eu queria agradecer imensamente a todos pelo carinho da semana passada, pela forma que vocês me acolheram aí na casa de vocês, tá bom? Porque esse espaço, eu sei que eu estou entrando aí para vocês, eu queria levar muitas coisas boas, que é o intuito do programa, mas além disso é informação, tá bom? E também passar uma certa tranquilidade, porque nós vemos muito nas redes sociais muita informação, e muita informação cruzada, que às vezes não é legal, isso acaba gerando um certo pânico para a gente, né? Então, vamos se acalmar, vamos nos informar, é um momento de reflexão, é um momento de cuidado com você e com todas as outras pessoas, tá bom? Os nossos telefones são o 3893-3540 e você pode estar mandando também a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 19-999-555610. Quem quiser estar mandando, quem tem o meu número do WhatsApp pessoal, quiser também estar mandando no meu telefone, pode mandar, mas eu não consigo pôr o nome no sorteio, tá bom? Mas pode estar mandando as perguntas também. Eu queria mandar um beijo para todo mundo. Hoje eu até acabei esquecendo a minha lista de beijos aqui, mas para todo mundo que nos assiste. E queria parabenizar meu sogro, Geninho Piccolomini, que foi aniversário dele a semana passada. Um beijo, viu, sogrão? Muito obrigada por tudo. Se cuida aí. Nós não estamos nos encontrando por causa do isolamento, mas eu tenho certeza que é uma fase e tudo vai dar certo. E hoje, como os estabelecimentos estão fechados, os nossos amigos, os nossos patrocinadores, nós não vamos acabar sorteando, que é sempre o jantar, que é sempre, né, um lanche, porque não é o momento. Mas a nossa querida amiga Viviane, da BVUD, né, que é Ideias, que fez todo esse cenário junto com a Arádia, ela tá aqui, ó, dando um kit de maquiagem maravilhoso, tá bom? E um porta-chave para você levar mais amor, mais aconchego aí pro seu lar, tá bom? Então eu vou repetir os telefones, que é o 3893-3540 e o nosso WhatsApp, que é o 19-999-555610. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural e na volta a gente já começa a nossa conversa aqui com a doutora Alessandra. Até já! Atenção! Veja como evitar o coronavírus. Combater o coronavírus é um dever de todos nós. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool em gel, evitar multidões. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa e não sair. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. E evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no estado. Estamos criando mais de 1.000 novos leitos de UTI na rede pública. Vamos desafogar os postos de saúde e trazer a vacinação da gripe para as redes de farmácias. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate à celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afinice. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Atenção, banhistas! O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil alertam. Não seja mais uma vítima do coronavírus. Evite aglomerações na praia.
Permaneça em sua residência e colabore com a prevenção. Conte sempre com o guarda-vidas. Ele é o seu melhor amigo na praia. Que merece. Voltamos com o nosso primeiro bloco do nosso programa Hora da Vez. Lembrando os nossos telefones, que é o 19 3893 3540 e o nosso WhatsApp, que é o 999 555610. Doutora Alessandra, mais uma vez, muito obrigada. Foi, como nós falamos, né, acho que foi Deus que fez um propósito da senhora estar aqui hoje conosco. E em meio a essa pandemia, né, do coronavírus, que era uma coisa que todo mundo esperava, mas achava que não ia chegar pra gente. Exatamente. Né? E também essa pandemia do medo, né, que faz com que nós acreditamos em tudo, ao mesmo tempo a gente fala, não vou ficar em casa, mas ao mesmo tempo fala, o que adianta se o vizinho sai de casa? Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né, doutora? É verdade, é verdade. Doutora, explica um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, o que é o coronavírus, o que é esse novo vírus aí? Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Natália, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês e poder trazer orientações verdadeiras mesmo, né, para o povo aqui de Pedreira. Porque a gente ouve muito boato, a gente vê muito fake news, a gente vê gente falando um monte de besteira, a gente vê o povo amedrontado, não é? E nós sabemos o quanto é importante a informação, né? Desculpa, estou olhando para a câmera errado, não tenho tanta experiência igual a Natália. Imagina! Vamos lá então, a Natália perguntou o que é o coronavírus, né? Os coronavírus, pessoal, é uma família de vírus que assim, ela já existe há muito tempo, eles foram descobertos aproximadamente em 1960, para você ter ideia, e já surgiram assim várias classes de coronavírus, né? E as que são mais assim conhecidas e são tá todo mundo comentando, na verdade, são os coronavírus que surgiram na China, né? Teve um muito importante em 2002 que causou uma epidemia importante que nós chamamos de SARS-CoV do tipo 1. Com uma taxa de letalidade altíssima, tá? Em torno de 10 até 15%, matou muita gente naquela época. E depois a gente teve um outro tipo de coronavírus, o MERS, que surgiu no Oriente Médio, tá? Esse também tinha uma taxa de letalidade alta, em torno de 37,5% aproximadamente, matou muita gente. E o corona, agora que nós estamos falando, né? O SARS-CoV-19, que causa o Covid-19, que é a doença, tá? Antes disso, eu até estava comentando um pouquinho com a Natália antes da gente entrar, que semana passada me perguntaram a respeito do coronavírus de animais. Porque a gente sabe que esses vírus, eles podem infectar tanto animais quanto seres humanos, tá? Nós temos em nosso meio também alguns vírus que fazem parte dos coronavírus, que são classificados dentro de uma família que nós chamamos de alfa-coronavírus e que comprometem só animais, né? Então causa quadro diarreico em animais. E essa pessoa me perguntou a respeito da vacina, porque nós temos aí a vacina para animais contra o coronavírus. Perguntou se não poderia ser utilizado aí no caso do coronavírus para humano, né? Mas não tem nada a ver, tá bom? O vírus do animal, o coronavírus do animal pertence à família dos alfa-coronavírus, e esse coronavírus que nós estamos falando são os beta-coronavírus, que infectam os seres humanos e, no caso, os morcegos que vocês viram, né, de onde surgiu a epidemia lá da China, tá? Bem, esse coronavírus, vamos falar mais do SARS-CoV-19, que é o que nós estamos agora em nosso meio. Surgiu na China, né, como nós estávamos dizendo, e rapidamente se alastrou para todo mundo. Hoje nós temos uma pandemia muito importante. A gente acabou de pegar a atualização agora do Ministério de Saúde, 2.205 casos, 2.220 casos e 46 mortes, né? De ontem para hoje já aumentou e não se enganem, ele já está em nosso meio. Esses dados não são totalmente verdadeiros, porque nós estamos tendo muitas suspeitas e daqui a pouco muitos outros casos vão ser confirmados, pessoal, tá? A característica desse vírus é assim, ele tem uma baixa letalidade, se a gente for considerar em relação aos outros coronavírus, né? Em torno de 2,5% até 3,5%, ou seja, não mata tanto igual aos outros. Só que a característica dele que nos assusta é a sua alta taxa de transmissibilidade, tá? É por isso que a gente está aqui hoje para conversar com vocês, porque nós temos que, de alguma maneira, conter essa epidemia, porque a taxa de transmissão dele é muito rápida e muito alta, tá? Para você ter uma ideia, a gente chama de coeficiente de transmissão, né?
cada uma pessoa infectada pelo coronavírus, ela pode transmitir para 9 pessoas, né? Até semana passada, alguns estudos estavam mostrando para cada uma pessoa, transmissão para cada 4 ou 5. Hoje, alguns estudos já estão mostrando para 9 pessoas, né? E a pessoa assintomática, ou seja, aquela que não apresenta os sintomas da doença, também pode transmitir a doença. E a taxa funciona assim: cada uma pessoa infectada pode transmitir para mais 5, mesmo ela não tendo sintomas, né? Então, é uma alta taxa de infectividade. E o vírus dura muito também em superfície, né, doutora? Pelo que eu estava vendo, parece que no metal ele né? Ele dura até 72 horas. Na verdade, isso também está discutível, tá? Até semana passada os estudos mostravam uma coisa, essa semana alguns estudos estão mostrando outra coisa, que talvez ele dure até mais, né? Tem alguns estudos que estão mostrando que ele pode sobreviver até 9 dias no ambiente, tá? Então, por isso que a gente fica bastante amedrontado, e porque tem né? algumas pessoas que, digamos assim, ela é hospedeiro da doença, né? Mas não desenvolve nela. Isso, na verdade, vai de pessoa para pessoa, tá? Como a gente estava comentando, a taxa maior de letalidade é nas classes de risco, né? São os grupos de risco que são os idosos e aquelas pessoas que possuem já de base alguma doença crônica, né? A hipertensão, o diabetes, os cardiopatas, os pneumopatas. E aí, não estou falando só de adultos com essas doenças crônicas, mas eu sou pediatra, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre crianças. Também as crianças que possuem comorbidades, inclusive nós vamos falar sobre alguns trabalhos científicos aqui, são as que mais têm chance de desenvolver a doença, e a doença grave, tá? Agora, por que uma desenvolve ou por que outra não desenvolve, isso vai do sistema imunológico de cada um. O que a gente sabe que, de acordo com as manifestações que nós observamos em nosso meio, 80% das infecções que nós observamos são infecções leves. Graças a Deus, né? Ainda bem. 20% dessas pessoas, elas desenvolvem a doença um pouco mais grave, um pouco mais acentuada, precisam ficar internadas, precisam de um tratamento mais intensivo. 5% são as pessoas que desenvolvem a doença muito grave e precisam ser internadas na UTI, serem intubadas. E a gente sabe que essa intubação tem que ser o mais precoce possível e depois que elas estiverem intubadas, o prognóstico também é ruim, tá? Então, assim, a pessoa desenvolver ou não desenvolver vai depender disso, né? Do hospedeiro, do tipo de hospedeiro que o vírus vai comprometer, né? Se a pessoa já tem alguma doença de base, se ela é imunocomprometida. No caso das crianças, graças a Deus, nós observamos, assim, uma frequência não tão alta de comprometimento como nos adultos e os quadros são bem mais frustros. Depois a gente pode conversar a respeito, tá bom? Olha, já veio uma pergunta aqui. A Priscila Coutinho, um beijo, viu, Priscila? Muito obrigada pela sua audiência aí. Beijo. Falou assim que que a doutora é uma pediatra maravilhosa e a Flor te ama. Eu também amo a Flor. Ela falou assim, se a doutora já sabe se houve algum óbito de criança pelo coronavírus. Sim, nós vamos conversar depois a respeito desses trabalhos científicos que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui no Brasil ainda a gente não tem dados de morte em crianças, graças a Deus. Mas assim, existe sim, nesses 2 trabalhos que eles publicaram, são 2 trabalhos chineses, tá? Depois a gente já pode passar para eles, então, que eu acho que o povo está querendo saber de criança, né? Existe sim a referência de morte. A taxa de letalidade é muito, muito baixa em crianças, tá bom, mamães? Então eu vim aqui hoje para tranquilizar vocês e dizer que a taxa de letalidade em crianças é muito próxima de 0, tá? Que bom. Uma dessas crianças tinha aproximadamente, ela tinha 10 meses de idade e ela desenvolveu a intussuscepção, a invaginação intestinal por comprometimento do vírus, tá? E morreu assim, uma chinesa. E a outra criança, ela tinha 10 anos de idade e ela morreu por complicações prévias. Ela já tinha uma paralisia cerebral, já era pneumopata, e aí adquiriu o vírus e foi para intubação e faleceu, tá bom? Ok. Doutora, eu queria também que, pra gente tirar, todo mundo agora correndo atrás de máscaras, né? Álcool em gel tá valendo mais do que ouro, sumiu das prateleiras, né? Além do álcool em gel e a máscara, né? Tem o que é muito eficaz também para a gente se proteger e proteger também as pessoas, né, nesse contato. A gente pode falar de prevenção um pouquinho mais para frente? Eu acho que a gente podia pegar e falar sobre esses trabalhos de crianças, tá? Pessoal, quando a Natália me conversou comigo e pediu para estar aqui,
Eu achei muito importante de estar aqui para orientar vocês como é o tipo de manifestação em crianças, porque assim, nessas últimas 2 semanas eu tô vendo muita mãezinha chegar no meu consultório desesperada. Tá? Desesperada, mães com recém-nascidos, no colo, pedindo ajuda, porque uma temperatura um pouco mais elevada, as mães já ficam desesperadas, né? Que a criança pode estar contaminada. Uma chegou hoje assim, totalmente desnorteada, dizendo que está desenvolvendo até pânico de pensar que a filha dela possa adquirir, né? Uma infecção pelo corona. Então vamos lá, né? Que tipo de manifestação a gente tem em criança? A gente sabe, através desses trabalhos desses chineses, que 50% dessas crianças desenvolvem quadros leves, tá? O que é o quadro leve? O coronavírus não é uma gripe, mas a sintomatologia é bem semelhante a uma gripe, tá? Então, febre está presente em aproximadamente 40% a 50% dessas crianças. Tosse seca é uma tosse que chama atenção, não é aquela tosse cheia de catarro, igual a gente vê nos quadros de influenza e pelos outros vírus aí que são mais frequentes agora no outono e inverno, mas é uma tosse seca, irritativa. A vermelhidão, nós chamamos de hiperemia de orofaringe, então é muito comum nesses trabalhos eles observaram uma grande frequência de vermelhidão na garganta e a criança reclama que dói a garganta, a gente chama de odinofagia. Então a febre, a tosse... A tosse pode ser confundida até mesmo com uma tosse alérgica, doutora? Pode ser confundida, porque é uma tosse seca, tá? A vermelhidão nas amígdalas e a gente tem algumas crianças que reclamam de dor de cabeça, dor muscular, tá? Tipo uma gripe mesmo, tá? E quadros diarreicos, né? A gente sabe que esses vírus, eles podem ter um tropismo também pelo trato gastrointestinal, tá? Então, essas crianças podem desenvolver quadros de vômito e diarreia, tá? Então, são os quadros de apresentação na criança. Quadros graves, né? O que nós observamos nesses estudos? Eles são bem menos frequentes, tá? A gente observou que aproximadamente 5% das crianças evoluem com um quadro mais grave, a ponto de ficar entubado e evoluir com complicação, tá? Agora, uma coisa que nós achamos interessante nesses estudos, eu vou até mostrar para vocês depois, é que 12% dessas crianças, num desses estudos, manifestava quadro radiológico característico de coronavírus, que é uma pneumonia que nós chamamos de intersticial, só que a criança não tinha sintoma nenhum. Não é interessante demais, né? Aí eles estavam questionando, mas por que a criança, na maioria das vezes, então não apresenta esse quadro grave, apresenta quadros mais leves e até apresenta pneumonia, né, no raio-x, mesmo sem manifestação clínica? Essa é a nossa pergunta. Quando a gente começou a ver o corona aqui em nosso meio, a gente começou a estudar e ver que a criança apresentava assim, uma melhora no prognóstico e nas manifestações dos sintomas, a gente se perguntou, mas por quê? Por que criança, né? Você falou assim, ó, nossas crianças são mais sensíveis, a gente tem até medo, né, do sistema imunológico delas que não é tão bem desenvolvido igual o nosso. Por que será? Então, vários fatores foram cogitados e o que eles observaram, assim, é uma coisa mais técnica, mas só para vocês entenderem mais ou menos, vou tentar explicar aqui. Nos adultos que têm comorbidades, principalmente pressão alta, o diabetes, eles observaram que a taxa de complicação era muito maior. E eles descobriram que o vírus ele tem afinidade por uma enzima. Nós chamamos de enzima conversora de angiotensina 2. Os profissionais de área de saúde aí vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, por isso que nessas pessoas com comorbidade, o vírus facilmente ele entra, se replica no organismo e causa complicação. Nas crianças, essa enzima ela funciona muito pouco. Ela é pouco desenvolvida. Ela é imatura, né? Então, eles colocaram como hipótese, talvez, o funcionamento muito imaturo dessa enzima, sendo um fator benéfico para as crianças, né? Para elas não estarem desenvolvendo os quadros mais graves de doença. Super interessante, né? Uma coisa que vai ajudar bastante aí na investigação, né, de futuros tratamentos aí para o coronavírus, né? E outra coisa também que eles colocaram, que as crianças, na verdade, elas têm maior incidência mesmo de infecções respiratórias, principalmente nessa época, né, de outono e inverno, elas adquirem maior quantidade de gripes, pelos adenovírus, pelos metapneumovírus, pelos vírus influenzas que logo estão aí, que nós já estamos tendo vacina para os idosos. Enfim, essas crianças produzem mais anticorpos e estariam, entre aspas, mais protegidas para reagir, talvez por uma reação cruzada, à presença do coronavírus no organismo delas, tá? Então, graças a Deus, eu fico muito feliz com essa notícia. As nossas crianças, elas têm uma taxa de letalidade muito baixa, viu, Pri? Fica tranquila, muito próxima de 0, tá? E as manifestações, elas são mais leves.
tá? Isso é bom, porque... É muito bom, muito bom. Assim, nós mães ficamos um pouco mais né, tranquilizadas, porque até mesmo nesse desespero, se a gente se desesperar e ficar se deslocando para ir num pronto-socorro, para ir no consultório, onde geralmente tem pessoas doentes, às vezes o que não é nada acaba se agravando, né? Sim. Então, por isso que é bom a gente ter essa informação e manter a calma, gente. Olha, tá vindo... Doutora... Um monte de perguntas. Eu tô até atordoada aqui. Eu vou fazendo algumas perguntas, mas só pra gente fazendo, mas a gente vai colocando no momento certo, tá Deixa bom? eu só completar uma coisinha. Pode em falar. relação a esses 2 trabalhos aqui, acho que não vai dar tempo da gente colocar tudo, mas olha que interessante. Um deles é um trabalho de chinês. Os 2 são chineses, tá? Foi publicado um deles no... Eu vou pegar minha cola, pessoal, que tem muito número aqui. The New England Journal, é uma revista super conceituada, e o outro no Pediatrics, tá? Esse do New England, eles observaram então essa morte nessa criança de 10 meses, mas olha para vocês verem aqui, na verdade, a incidência de crianças comprometidas. Eles pegaram 72.314 pacientes chineses. Destes, sabe quantas crianças foram comprometidas por coronavírus? 1%. 1% em menores de 10 anos. É baixo o comprometimento de crianças, tá? Muito baixo mesmo. Muito baixo, né? E das 1.391 crianças testadas nesse período, que foi entre 28 de janeiro até 26 de 2, 12,3% só foram confirmados, ou seja, 171 crianças, dentro dos 72.314 casos. Você vê como que a criança é pouco comprometida, pessoal? Então, vamos diminuir um pouquinho o desespero, né? Criança pode ser comprometida? Pode adquirir o coronavírus, mas eu estou aqui hoje para aliviar o coração de vocês e falar que os quadros geralmente são mais leves, tá? A média de criança comprometida de idade foi de 6,7 anos, já falamos da febre, do eritema, das crianças que precisaram de UTI. E o detalhe, essas crianças que precisaram de UTI nesse trabalho, todas tinham problemas de saúde. Uma tinha hidronefrose, duas outras tinham leucemia. Então, assim, eram crianças com o sistema imunológico comprometido, tá? No do Pediatrics, na verdade, eles pegaram, olha só, 2.143 crianças menores que 18 anos, num período de 16 de janeiro a 8 de fevereiro, tá? E o que eles observaram? 50% dessas crianças, 50 casos leves, tá? 38 moderados, ou seja, aquelas crianças que precisavam de internação numa enfermaria. 5% dessas 2.000 foram para UTI para serem entubadas. E 2% foram críticos e foram evoluíram para quadro mais grave, tá? No total, o que eles observaram é que assim, a maioria dessas crianças evoluíram com melhora em torno de 14 até 20 dias, e a maioria delas foi dado alta e pediram-se para deixar a criança em casa em observação, tá bom? Só para vocês ficarem mais tranquilizados. Agora, qual que é a importância da criança infectada em nosso meio? Acho que isso vai surgir um monte de pergunta. Por que a gente pega tanto no pé para essa questão de isolamento social, de proteção, de prevenção? Né? Por quê? Porque essas crianças, tem vários estudos já sendo feitos a esse respeito também, elas funcionam como vetores, como transmissoras da infecção. Principalmente para aquelas outras pessoas que são de classe de risco, que são os idosos. A nossa maior preocupação nessa história toda de isolamento é deixar as crianças que ficavam em creche junto com os avós, né? É uma grande preocupação. Por quê? Porque elas podem ser vetoras assintomáticas ou com poucos sintomas. Começou com tossinha, dor de garganta, tal, vai lá, transmite para o vozinho que é hipertenso, diabético. Ainda mais essa mudança de tempo, que é normal, né? Ter essa criança, né? Essa variação. Vamos lá, então, doutora, veio uma pergunta aqui para nós, falando assim, que há um tempo atrás houve aquele também, o H1N1, né? Todo ano tem, todo ano. Tá chegando ele já. O coronavírus, ela é tipo uma H1N1 também? Sim, o H1N1 também é um vírus, pessoal. É o vírus do influenza, tá? Só que assim, para vocês terem ideia, o H1N1, a taxa de complicação de infecção pelo H1N1 é muito maior do que com o coronavírus. E principalmente em criança. Criança, a gente já viu, eu sou uma médica emergencista, trabalho num hospital de referência, onde a gente vê dentro da terapia intensiva bastante crianças graves. Então, criança com H1N1, principalmente com comorbidade, morre mesmo, tá? Diferente do H1N1, tá? Do coronavírus. Agora, a taxa de letalidade é maior, de morbidade, ou seja, a criança ficar doente mesmo pelo H1N1 é bem maior do que o coronavírus, só que a taxa de transmissão do corona
é maior. É maior. Né? E a nossa preocupação não é quantas pessoas vão ter corona, né? Porque eu já estou assim ciente que nós todos quase vamos ter corona, pessoal, tá? Mas o problema são esses 20% da população que vão desenvolver o corona grave, a infecção grave pelo coronavírus. E o nosso sistema de saúde, daqui a pouco, como isso vai ficar lastrado, como diz o ministro de Saúde, vai entrar em colapso. Nós não vamos ter como sustentar, entubar todos esses pacientes e cuidar de todos esses pacientes críticos, exatamente. Porque não podemos esquecer que as outras patologias existem por aí, não é? Continuam os AVCs, continuam os infartos, continuam as outras comorbidades, as apendicites, as invaginações, continua tudo, pessoal. Né? E como é que o nosso sistema de saúde vai dar conta de tudo isso? A nossa preocupação é essa, tá? Boa noite, Natália. Gostaria de parabenizar todos os agentes de saúde envolvidos em mais essa causa tão assustadora que estamos vivendo nesse momento. É o Luiz Carlos Gonçalves, aqui do Barbim. Muito obrigada, viu, Luiz? O Cláudio Narducci, gostaria de saber, doutora, se a pessoa que pega o vírus e é tratada e é curada, ela pega novamente ou ela já fica imune ao vírus? Então, como é o nome? É o Cláudio. O Cláudio, tudo Narducci. bem? Boa noite. O Cláudio, é assim, na verdade, isso ainda está em estudo, tá? Até semana passada, o que eles colocaram, inclusive no manual da Organização Mundial de Saúde, que a pessoa praticamente ela ficava até imune ao desenvolvimento de novas infecções pelo coronavírus. Essa semana já mudou. Existem alguns relatos de que a pessoa ela pode readquirir a infecção pelo corona novamente, tá? Inclusive, tem um artigo científico que saiu a respeito de mães grávidas, na verdade, grávidas na China, médicas que adquiriram a infecção e, na verdade, eles estavam estudando isso mesmo, né? A possibilidade da pessoa readquirir a infecção pelo corona. Então, parece que está mudando. Até semana passada era uma coisa, essa semana parece que está mudando. Na verdade, pessoal, é uma doença nova, né? A gente nunca viu a infecção assim pelo coronavírus e uma coisa tão alarmante do jeito que está sendo. Então, muita coisa nova vai aparecer todo dia pra gente, tá? Mas assim, conforme a gente for sabendo das novidades, eu acho que é importante a gente passar para vocês, tá bom? É isso que é o complicado, porque é novo ainda, novo, né? Então, é novo. Tudo está sendo estudado, estudado, tratado, para ver qual é o melhor tratamento. E tá muito rápido essa evolução, né? Isso. Doutora, as maiores perguntas que estão vindo também é a prevenção. Vamos Além lá, então, do pessoal, isolamento, vamos falar um pouquinho, porque tá todo mundo isso desesperado mesmo. aí. Mas eu já vou adiantar vocês, podem parar de comprar a máscara de pano, que a doutora vai nos explicar, eu acho isso muito importante. Vamos começar pela máscara, então? Pessoal, a máscara cirúrgica, né? O que é recomendado hoje? A máscara cirúrgica, ela deve ser utilizada por aqueles pacientes que são sintomáticos, tá? Então, você vai procurar um serviço de saúde, por exemplo. Então, se você tiver sintoma respiratório, é importante você pensar não só em você, mas em todas as pessoas que vão estar nesse estabelecimento e usar, então, uma máscara, porque se você estiver contaminado, você facilmente pode passar o corona para a pessoa que ficar respirando perto de você, tá? Então, é recomendada para a pessoa que é sintomática e que vai estar no meio de outras pessoas e para profissionais de saúde, tá? Ah, doutora, eu posso ir no mercado fazer compra com a máscara? Se você não tiver sintoma, se você tiver sintoma, você nem pode ir no mercado, pelo amor de Deus, né? Fique em casa. Fique em casa. Agora, se você não tiver sintoma, não adianta você ficar usando máscara para baixo e para cima. Por quê? Existem alguns estudos também que já estão mostrando que a máscara ela funciona como um vetor, um transmissor da infecção. Sabe por quê? Pensa bem, você fica colocando a máscara e tirando toda hora. Chega em casa, tiro, saio na rua, coloco. Depois eu chego em casa, tiro de novo, depois coloco de novo. Sem contar que a máscara cirúrgica ela tem duração de 3 a 4 horas no máximo. Passou disso, ela é altamente infectada e você tem que trocar a máscara, tá? Então, os profissionais de saúde trocam a cada 3 ou 4 horas as suas máscaras. E você vai com uma máscara que você não está conseguindo comprar. Com certeza, vai ficar o dia inteiro com essa máscara, vai usar no outro dia também. O corona está parado lá, então vai infectar você e vai infectar todo mundo da tua casa, tá bom? Então, você não precisa ficar usando a máscara à torta direita, a não ser que você esteja com algum quadro respiratório e vai no médico, vai em algum lugar que você não queira contaminar as outras pessoas. Máscara de tecido. Essa semana até uma senhora me perguntou, né? Porque eles fabricam, né? Tem gente fabricando aqui, vou acabar com a economia do povo aqui, né? Tem gente fabricando as máscaras cirúrgicas, umas lindas, uma mais linda que a outra, de desenhinho, coloridinha, tal. Até Desculpa, pessoal, isso não é recomendado pelo Ministério de Saúde, sem contar que
O tecido, ele tem uma peculiaridade totalmente diferente da máscara cirúrgica em si, tá? A máscara cirúrgica, ela é formada por uma película protetora que impede a penetração de algumas partículas específicas, inclusive a do coronavírus. A máscara de tecido não tem esse poder, tá? Então, ela infelizmente não vai te proteger. Desculpa. Mas, né, é bom a gente falar. Se você quiser usar máscara para outras coisas, ok, mas não nesse intuito, não é verdade, doutora? Vamos deixar claro. Tem uma pergunta aqui, doutora, do Fábio, que ele está perguntando sobre a cloroquina, é isso mesmo? Se o resultado está sendo satisfatório nos casos graves. Pessoal, muito obrigada a todos que estão assistindo aí, a Angélica, a Sônia Bacarelli, ao tio Tony, a Cláudia, ao Fernando. A Cláudia está mandando um abraço para a doutora e eu tenho um recado aqui também muito especial. Um abraço, Cláudia. Já emendando, pergunta para a doutora se tem alguma previsão quando os casos vão diminuir no Brasil. E pergunta também como ela consegue ser tão linda. Essa daqui eu acho que são especiais. É a Débora e a Esther, está mandando para a doutora. São minhas filhas, viu, pessoal? Lindas. São suspeitas. Beijinho, Dedé. Beijinho, Esther. Amo vocês. Bom, Cláudia, um abraço para você também. Em relação ao tratamento, né? A gente já pulou a prevenção também, depois a gente volta de novo com a prevenção. Em relação ao tratamento, pessoal, a gente sabe que o tratamento é sintomático, então nós vamos tratar os sintomas do paciente. Se tiver febre, nós vamos tratar a febre. Você pode lavar, fazer bastante higiene nasal aí do narizinho da criança ou do seu também, se estiver escorrendo. A inalação com soro ajuda bastante. Enfim, tratamento sintomático, tá? Inclusive, ele não perguntou, mas a gente vai falar até dos antitérmicos. Os mais indicados são os derivados de dipirona e de paracetamol. A gente tenta evitar os derivados de ibuprofeno, que em alguns estudos também, ibuprofeno, ele causou deterioração clínica nesses pacientes que já estavam comprometidos pelo corona, né? E além do que, ele aumenta a taxa de replicação viral e de eliminação por mais tempo desse paciente que está sintomático, contaminando mais o meio. Então, o ibuprofeno, nesses casos, a gente pede para deixar de lado, tá? Em relação à cloroquina, na verdade, assim, os estudos que estão sendo feitos com a cloroquina, eles têm trazido bons resultados, principalmente naqueles pacientes que precisam ficar internados, os que possuem a pneumonia pelo vírus, tá? O Conselho Federal de Medicina já aprovou para serem utilizados dentro de UTI, né, os esquemas terapêuticos, incluindo a cloroquina e alguns com a azitromicina, tá? Não pensando no efeito antibiótico da azitromicina, mas talvez de imunomodulador e anti-inflamatório associado à cloroquina, trazendo bons resultados para esses pacientes que estão internados. Inclusive, alguns serviços hospitalares já estão introduzindo no protocolo deles para o tratamento desses pacientes que estão em intubação, né, em ventilação mecânica ou até com a pneumonia somente, tá? Na verdade, eu acho que tudo é muito novo, né, Cláudio, né? Tudo é muito novo, Cláudio. Talvez a gente vá saber disso, se a cloroquina é muito eficiente ou não, daqui a um tempo, tá? Porque ela está começando a ser testada agora. Nós estamos começando a ter os casos muito graves no Brasil agora. E esses casos é que estão recebendo a medicação para ser testada, né? Então, vamos torcer. Uma coisa muito importante que eu queria dizer. A gente tem uma notícia triste, sabe, pessoal? Porque, na verdade, depois que surgiu essa coisa aí da cloroquina, um monte de gente vai na farmácia comprar a cloroquina para tomar. Inclusive, pacientes, né, me encaminharam questões se podiam ir na farmácia já comprar a cloroquina de maneira preventiva. Veja bem, não existe nenhuma comprovação na literatura de que a cloroquina pode ser utilizada de maneira profilática e nem em casos leves. Então, por favor, a cloroquina em nosso meio, ela vai ser utilizada não só para o tratamento do quadro grave de corona, mas ela é utilizada também por outros pacientes que têm algum quadro de imunossupressão, quadro de malária. Então, por favor, tá? Não vá na farmácia, seja um egoísta e compre todos os estoques de cloroquina. E desculpe falar aqui, se você fez isso, vai lá e devolve, porque tem gente que está procurando a cloroquina e que precisa usar por conta da sua doença e não está achando. Tá bom, pessoal? Então, assim, mais para caso grave mesmo, tá? Doutora, só fugindo um pouquinho do assunto. Pessoal, vamos começar a se conscientizar. O caso aí do remédio, da medicação. Se todo mundo começar a comprar, quem está em tratamento vai faltar. O caso da comida, não vai faltar comida. Fiquem em casa, façam as coisas devagar. Vamos pensar no próximo, no outro, naquele que não tem a condição de ir no mercado comprar tudo de uma vez e amanhã depois ele vai voltar, não vai mais ter mais. É que nem nós estávamos falando. Tem pessoas que ainda não estão levando a sério, mercados lotados, padarias lotadas. É bom para a economia? É, mas agora não é o momento. Agora o momento é de ter
calma. Depois eu sei que a doutora tem o dom da palavra, gostaria que ela falasse um pouquinho para nós sobre também a pandemia do medo. Nós vamos devagar. Eu estou recebendo muitas mensagens e a gente depois eu mando beijo para todo mundo, mas a gente está tentando falar pelos tópicos, que a gente sabe que é novo para todo mundo, é novo para a doutora, é novo para a gente, mas a verdade é uma só. Nós escutávamos falar já do coronavírus desde novembro, quando começou a surgir na China. E o ser humano tem a leve coisa de achar que com a gente nunca vai acontecer. Aconteceu, então foi uma coisa que já esperávamos. A gente veio só o carnaval. Chegou o carnaval, eu já falei. O carnaval veio gente do mundo todo. Uma coisa que eu queria falar aqui, tá vindo muitas perguntas. Quem foi viajar e chegou, veio de pontos que a gente sabe que está ao sul, da Europa. Chegou, quanto tempo tem que ficar em casa isolado, doutora? Pessoal, isso é muito importante, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão chegando e assim, estão aí, né? Andando pela rua, fazem questão às vezes de ninguém saber que viajaram. Nós estamos numa pandemia, ou seja, a infecção ela está alastrada pelo mundo todo. Existem alguns lugares onde a infecção ela está pior, tá? Ela está muito alastrada. Olha a Itália, olha a Espanha, né? Os países da Europa. Então, se você veio, os Estados Unidos agora também, a infecção se alastrando bastante lá. Se você veio de algum desses lugares, por favor, fique dentro da sua casa, mesmo você não estando com sintomas, 14 dias, tá? 14 dias lá, que a gente sabe que é o período mais ou menos que o vírus demora para sair do organismo da pessoa e ela não infectar mais ninguém, tá bom? Em termos de prevenção também, que você estava dizendo, a gente falou da máscara, eu acho que vale a pena a gente falar do álcool, que tá uma loucura, né? O álcool gel acabou, ninguém consegue mais comprar álcool gel. Pessoal, calma, não precisa ser só o álcool. Você tem sabão na sua casa, você pode lavar a sua mão com água e sabão, tá? Que é tão eficiente quanto o álcool gel. O vírus, a Dedé estava comentando comigo esses dias, mãe, o vírus é um bobinho, né? Eu falei, é um RNA vírus que a gente chama aí para os adolescentes que estão estudando. Ele é encapsulado, tem uma cápsulazinha composta de uma camada de gordura e uma de proteína. É bobinho e morre fácil. Então, se você lavar a mão, por favor, já é o suficiente para você tirar o vírus, tá? Tem gente que vai no mercado, compra todos os estoques de álcool, todos os estoques de álcool 70%, né, o gel. Tem gente que vai lá agora desesperado, querendo, eu preciso do álcool. Calma, se não conseguir o álcool, lava a mão, tá bom? Lava a mão, ensina os seus filhos também, ensina as crianças a lavar a mão antes das refeições, depois que sai do banheiro, depois que chega da rua, se é que criança não é para estar na rua, é para estar dentro de casa, tá? Mas tocou em alguma outra superfície, porque a gente sabe que o vírus fica na superfície, lava a mão que você já consegue eliminar o vírus, tá bom? Aproveita o tempinho também, lava e faz uma limpezinha no quintal, porque a dengue também mata, viu? Exatamente. Não é só o coronavírus, né? Outras coisas, né? O pessoal tá tão focado no corona, que tem tantas outras coisas que matam, gente, não vamos deixar. Doutora, veio uma pergunta aqui, o Valdeci de Duas Pontes, queria mandar um beijo pro pessoal lá de Duas Pontes, sempre me assiste, minha terrinha, eu adoro vocês, tá? Está perguntando se em nossa cidade já não está um excesso de prevenção do coronavírus. Se o povo está mais assustado do que deveria, com todas as lojas fechadas, ruas, pessoal confinado em casa, etc. Queria que a doutora falasse da importância de como está isso, né? Se é exagero ou não, se realmente é pertinente isso. Oi, Valdeci, tudo bem? Boa noite. Valdeci, não é exagero, tá? O que é essa história de isolamento social? Da onde surgiu isso? Na verdade, a gente toma por base esses países de primeiro mundo, como a China, né? E agora a Itália, que está também com a pandemia, com a epidemia horrorosa. Esses países, eles desenvolveram esse isolamento social inicialmente do jeito que nós estamos fazendo. Nós estamos no processo que a gente chama de mitigação, ou seja, fechamento das lojas, fechamento de um lugar, de um comércio aqui, de um comércio ali, fechamento das escolas. E eles observaram que isso diminuiu ao longo da curva, né, de crescimento da epidemia deles, diminuiu a taxa de infectados. Mas o que acabou mesmo, assim, diminuindo bastante essa curva foi a supressão. Ou seja, eles fecharem tudo, que eu acho que é o caminho daqui por diante. Porque, assim, pessoal, me desculpe falar, eu estava comentando com a Natália, mas assim, tem muita gente que está consciente, está ficando dentro de casa, está tomando os cuidados, e agora tem muita gente que está desleixada e não está nem querendo saber, sabe? Sai na rua mesmo, tem idoso andando para a rua, os mercados estão lotados. Agora que saiu essa semana essa orientação de entrar
menos gente dentro dos mercados, mas assim, o pessoal tá levando como se fosse a brincadeira, né? Uma brincadeira. E a gente sabe que a transmissão do vírus é altíssima. E a gente tem como exemplo da China, por exemplo, deixa eu só dar um dado para você, Valdeci. A China, ela tomou essa medida de fazer a contenção, isolamento social, a mitigação da população, quando ela tinha aproximadamente 259 casos confirmados. Você já ouviu falar como que foi a epidemia na China e como que está sendo, Valdeci? Mesmo tomando essa medida inicialmente, olha a barbaridade que foi. A Itália, olha para você ver, outro dado interessante, ela tomou essa medida de fazer a mitigação, o isolamento social, quando tinha 1.000 casos confirmados, aproximadamente o que nós estamos fazendo aqui no Brasil agora. Olha a loucura que está a Itália, né? A tristeza de nós vermos aqueles corpos carregados por tanques de guerra, não tem onde enterrar tantos pacientes mortos. Então não é brincadeira, pessoal. E assim, o que foi comprovado na literatura é que o isolamento social, pessoal, é a principal maneira de nós contermos a transmissão do vírus. É a principal maneira, não existe outra. Isolamento para velhinho, então, para idoso, não tem conversa. Idoso tem que ficar dentro de casa. Pai, desculpa, eu tô morrendo de saudade do senhor, eu não vejo meu pai já faz 2 semanas. Aliás, eu estou sendo, assim, negligenciada pela minha família. Você está sofrendo bullying. Eu estou sofrendo bullying, ninguém quer me ver mais, entendeu? Meus irmãos, ninguém. Meu pai muito menos. Mas, pessoal, idoso é dentro de casa. É dentro de casa, não tem conversa. Agora, o restante da população... Ah, doutora, mas o meu vai ser caso leve, porque eu sou jovem, então a letalidade na minha classe é 2,5%, até 3,5%, não vai me matar. Com certeza não vai te matar, mas se você for um vetor, for um transmissor para a pessoa que tem uma doença de base, que tem uma comorbidade, você pode matar essa pessoa. Então não seja egoísta, vamos colaborar, vamos ficar dentro de casa, ok? Gente, isolamento é você e as pessoas da sua casa. Não é você beber com os amigos em casa porque o bar tá fechado, né, doutora? Churrascão. É chato. Será que vai aumentar alguns índices de algumas coisas aí? Talvez divórcio, de mãe, de conselho tutelar. É fácil? Não é. Eu tenho 2 crianças em casa, eles não entendem. Mas isolamento é isso. É você, seus filhos e seu marido. Não é para ficar indo em um lugar ou outro. A gente vê muito, ainda mais a rede social nos dá essa liberdade. Ah, tá em isolamento, mas estamos fazendo churrasco em tal lugar. Então, não sei. Gente, não, porque daí você saiu. Você teve essa contaminação de pegar nas coisas, você foi no mercado, você pegou, que nem eu, peguei, se isso daqui estiver contaminado, eu tô pegando, entendeu? Tem um filme que acho que foi lançado em 2011, não é um momento desse, se chama Epidemia, que ela dá, não, minto, Contágio. E foi exatamente isso, você tem que lembrar lá atrás o porquê. Não é que você vai ficar doente, é para você poupar as outras pessoas, né? Exatamente. Nós vamos enfrentar um momento difícil financeiramente? Sim, tudo isso vai ser. A gente já está sentindo aqui, quem é autônomo também já está sentindo, mas é preferível você ter saúde para recomeçar do que você morrer e deixar tudo aí, entendeu? E até fazer o mal para as outras pessoas. Então o momento é o momento de ter calma. Eu estou falando isso porque está vindo muita pergunta, mas é exagero, o que eu vou fazer com a minha loja fechada? A gente vê bastante gente, eu estou vendendo a delivery. Evita. Por enquanto, né? Qual que o delivery é uma boa, né? É uma boa, que nem assim, mas também em casa é necessidade, porque essa pessoa, coitada, que vai estar precisando sair para fazer o delivery, ela vai estar tendo contato em pegar o dinheiro de outras pessoas. Se a gente for parar para pensar, é muito louco o contágio. Porque eu saí com a moto, eu cheguei na casa da doutora, eu fui levar, eu peguei o cartão. Eu já tive um contato, eu vou levar para o outro, eu tive outro contato. Por isso que essa pessoa, por exemplo, olha que interessante, é interessante andar com álcool em gel na bolsa. O álcool gel é para você andar na bolsa, pessoal. Vai pegar ônibus, vai pegar Uber, que agora a gente não tem que pegar, né? Pelo amor de Deus, mas se precisar, ou vai fazer a entrega de alimentação, anda com álcool gel na bolsa, tá? Em casa é água e sabão. Álcool gel na bolsa, pegou o cartão da pessoa, entregou a alimentação, pronto, usou álcool, acabou, né? Isso que você falou do churrasco, eu acho assim, deixa eu só contar uma experiência. Ontem foi no consultório uma paciente que ela é farmacêutica, né? Ela foi levar alguns resultados de exames da criança para eu ver e tal. E ela estava me contando, assim, que os lugares que tem mais movimento aqui em Pedreira, porque eu disse para ela que eu estranho, eu ando aqui, assim, eu vejo todo mundo na rua, tem muita gente na rua, muito carro, muita bicicleta, tem idoso na rua ainda, né? E ela estava dizendo, doutora, os mercados estão lotados, mas você não tem noção como estão as farmácias. Loucura total.
E as farmácias, assim, essas pessoas, elas vão comprar. Eu falei, mas o que elas vão comprar? O que elas estão pedindo, né? Elas querem comprar máscara, elas estão desesperadas por máscara. Diz que elas querem comprar o álcool gel e chegam lá na farmácia, brigam porque não tem o álcool gel. Os sintomáticos e as vitaminas. Eu acho que é interessante a gente citar também, né? Tem gente comprando tudo quanto é vitamina A, vitamina C, vitamina D, para fortalecer o sistema imunológico. Na verdade, pessoal, também não existe comprovação científica a respeito disso, tá? Então, vai na farmácia se você estiver precisando mesmo, ok? Tanto porque você também tem a chance de contaminar aqueles balconistas, os farmacêuticos que estão lá, e nem para eles estão tendo máscara para ser usada assim adequadamente, tá? E em relação ao churrasco, ela diz, doutora, nós estamos fazendo delivery da farmácia. E aí, o cara que foi entregar esses dias a medicação, inclusive é uma dica para você não ir na farmácia, você pode ligar e eles estão entregando, né? O cara foi entregar, e a hora que ele chegou, era uma chácara, a chácara lotada, e todo mundo fazendo churrasco, todo mundo bebendo. Então, isso que você falou é sério, né? As pessoas, vamos isolar, pessoal, vamos ficar só nós aqui, o grupo de amigos, o grupo de família, tal, mas não está isolado, né? Acima de 10 já é considerado aglomeração, com uma chance de transmissão altíssima, tá? Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos marcado a entrevista e eu falei para a doutora se seria pertinente estar eu e a doutora no estúdio, o Ricardo atrás num vidro e o Nando no outro, e álcool em gel, porque, assim, é que nem a doutora falou, eu posso ter a doença, mas não pode me matar, apesar de eu ser considerado aí um grupo de risco, mas eu tenho meus filhos, eu tenho meus avós. É que nem eu falei, sábado eu acabei tendo um desabafo, porque a gente viu aquele vídeo horrendo daquele casal de Itapira, que agora o Ministério Público fez justiça e deu multa de R$10 mil por dia se eles saírem de casa, que chegaram da Europa tirando sarro e fizeram um vídeo horroroso. E eu falo assim, não é pecado você viajar, você não está errado de viajar, você não está errado de voltar, mas faça as precauções devidas. Se poupe, nos poupe, não é verdade? Poupe todo mundo. Não é só fazer o certo, gente. A gente fala de quarentena, o pessoal acha que é 40 dias, não é, 15 dias. Mas eu estava lendo alguma coisa, né, que tem o pico dessa doença, né, doutora? A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente o que seria esse pico da doença, claro, para o pessoal se... Na verdade, pessoal, a nossa preocupação... por que nós estamos tão preocupados agora? Porque a gente sabe que esse vírus ele vai se proliferar, assim como os outros vírus respiratórios, com maior frequência e com maior facilidade no inverno, né? E nós estamos chegando agora na época crítica, é o outono, onde o pediatra mais trabalha na vida dele, é outono e inverno, né? Então, é a fase crítica onde nós temos aí o influenza, aí, que vai comprometer e vai causar muita coisa feia, que sempre causa, todo ano causa. E aí a gente sabe que o corona também ele vai ser transmitido com maior facilidade por conta da temperatura, tá? Que vai cair bastante. E a gente, veja bem, nós com esse calor, tá calor ainda, né? Nós já estamos, assim, sentindo ele se proliferar rapidamente, então você imagina no outono e no inverno, né? A coisa vai ficar feia, pessoal, ainda. Isso que você comentou é uma coisa importante, porque algumas pessoas vão perguntar, mas por quê, né? Eu não estou vendo no Brasil ainda a coisa ficar feia, eu não estou vendo ainda as UTIs lotadas, eu não estou vendo tanta gente morrer. Ainda, pessoal, ainda. Tá? Daqui umas 2 ou 3 semanas, a gente vai ver bastante coisa feia acontecendo, porque daí vai estar entrando mesmo outono e inverno, e aí a gente sabe que ele vai se alastrar. E aí tem mais um detalhe importante. Eu estava vindo para cá e estava comentando com o Samuel. O vírus ele chegou aqui no Brasil trazido pelas pessoas que vieram de outros países que têm um melhor nível socioeconômico, tá? Que vieram da Itália, vieram dos Estados Unidos, até da China, né? Essas pessoas transmitiram para outras pessoas, talvez do seu convívio familiar, do seu convívio social, que tem melhores condições e melhores poderes aquisitivos. Agora você imagina a hora que o vírus comprometer mesmo a população de alto risco, né? Que são os pobres, que são as pessoas de baixo nível socioeconômico, aquelas que moram em favelas, aquelas que moram em aglomerados de pessoas, né? Várias pessoas dentro de casa que não têm condições de higienização. Você acha que essas pessoas vão ter álcool gel? Que essas pessoas vão lavar as mãos? É difícil. Tá? Então, ainda não começou a arruaça no Brasil. Eu acredito que daqui umas 2 ou 3 semanas vocês vão ver isso pegar fogo. Então vamos fazer nossa parte, vamos tentar diminuir um pouquinho. Você não vai acabar com o coronavírus no Brasil, não é isso, tá?
Nós vamos tentar diminuir um pouquinho, a gente fala de curva achatada, né? O que é essa curva achatada? Nós vamos tentar diminuir a quantidade, a velocidade de aparecimento dos doentes graves, porque o nosso sistema de saúde não vai dar conta. É isso. É complicado. Eu preciso ir para o apoio cultural, que o papo está muito bom aqui. A Adriana Bombonati está falando muito obrigada para a doutora por tirar as dúvidas sobre as nossas crianças. Que Deus abençoe muito a doutora. Ricardo, amém, eu vou para o nosso último apoio cultural. Eu sei que você já está bravo comigo. E na volta a gente dá para fazer mais algumas perguntinhas também. E, pessoal, eu peço desculpas que veio outras perguntas relacionadas a crianças, mas eu já deixo aberta aqui o espaço. Sempre que a doutora puder vir, eu vou ficar muito agradecida. Então, numa outra oportunidade, a gente vai falar só sobre a saúde da criança, certo? Outras doenças, sobre refluxo, que veio bastante, sobre constipação, enfim. Eu peço desculpas, mas hoje o nosso foco mais é o coronavírus, que a doutora se preparou e nós também para isso, tá bom? Espero ter ajudado bastante e já fica aqui o meu convite. Então, depois do intervalo, a gente já volta. Até já! Atenção! Veja como evitar o coronavírus. Combater o coronavírus é um dever de todos nós. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool em gel, evitar multidões. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa e não sair. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. E evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no estado. Estamos criando mais de 1.000 novos leitos de UTI na rede pública. Vamos desafogar os postos de saúde e trazer a vacinação da gripe para as redes de farmácias. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate à celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afinice. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Circulou uma porção de fatos e eu posso responder, além do cargo que eu ocupo nesse momento no estado de São Paulo, pelo Hospital Sírio-Libanês, que eu coordeno o Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. É mentira o que está sendo dito nos áudios que estão sendo distribuídos. Não é verdade o número de casos, o número de mortes e, fundamentalmente, o número de pessoas profissionais da área de saúde que estão acometidos pela doença. Quero dizer que isto é um enorme desserviço e nós estamos recorrendo às polícias, tanto federal, estadual, civil, para que tenham ação sobre essas fake news que estão sendo ditas e faladas em toda a rede. Isso está causando pânico de uma forma mentirosa e não tem sentido que aconteça num momento tão importante do país. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde.
voltamos com o nosso último bloco. Já pedi permissão ao Ricardo para ele nos dar uns minutinhos a mais aí, porque eu quero agradecer imensamente a Neuza Manias, o Adriano Bombonati que está ligando. Queria mandar um beijo especial para o Júnior Moratori, que ele está nos assistindo. Um beijo, viu, Júnior? E todo mundo, muita ligação mesmo que veio, e nós já estamos aqui agendando uma outra data, viu, doutora, para a gente estar conversando. Mas agora, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, como a doutora já falou, que está indo muitas mães desesperadas, que estão com pânico. Isso é ruim para as crianças e até mesmo para o nosso convívio, para esse tempo de isolamento, que é essa pandemia do medo, né? Sim. E os dados, eu acho que são mais alarmantes até mesmo do que o próprio vírus, né? Então, gostaria que a doutora conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. O que nós poderíamos fazer nesse momento de tanta tensão para a gente não cair nessa pilha, né? Nesse medo, porque o medo ele é traiçoeiro, pessoal. Ele não faz bem a ninguém, não é verdade? Vamos lá, então, isso aí, doutora. pessoal. Olha, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu estava até comentando com a Natália que a gente ia comentar sobre a epidemia do coronavírus, mas era importante a gente falar sobre uma epidemia que, assim, ela está absurda em nosso meio, não é? A epidemia das doenças mentais, né? A ansiedade, o transtorno do pânico, a depressão e o suicídio, tá? Ontem estava conversando com a minha filha Débora, linda, muito inteligente, e a Débora lê muito e ela se interessa bastante por essa parte assim das doenças mentais e tudo mais. Acho que vai ser psiquiatra. E a Débora chegou para mim e ela disse assim: mamãe, eu peguei um artigo aqui de um jornalista romano e olha para você ver, né, que interessante, o artigo em inglês, depois se você quiser a gente passa a referência para você, mas nesse artigo ele comentando a nossa preocupação que nós devemos ter, e nós estamos esquecendo, né, dessas pessoas que têm as doenças mentais, pessoas que sofrem com essas doenças, e a taxa de suicídio como talvez vai aumentar com tudo isso. É claro que assim, muitos se preocupam com o caos econômico que está por vir, não é, com o caos na nossa saúde pública, mas pouco está se falando, né, pessoal, sobre o caos na saúde mental, né, a respeito dessas pessoas que têm essas patologias e que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas, ainda mais quando a gente fala em isolamento social, né? Essas pessoas que não podem ficar sozinhas, não devem, né, ficar sozinhas, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio, e esse jornalista discorria o artigo dele e até comentava, né, se você conhece alguém que tem esse tipo de patologia, não deixe sozinho, vá em busca do seu amigo. Talvez você não possa ir até a casa dele, mas você pode conversar pelo Skype, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, você pode perguntar, tá tudo bem, eu posso te ajudar de alguma maneira, né? Não deixe essas pessoas sozinhas. E o que a Natália estava falando, pessoal, é muito importante também. Eu peguei muitas mães desesperadas esses dias no consultório, inclusive algumas mães chegando e falando: eu estou tendo pânico, doutora, eu estou trancada dentro de casa, não estou conseguindo sair, com medo de meus filhos adquirirem a doença. Olha, eu sei que tudo que está sendo feito e toda essa orientação de isolamento social é com o objetivo da gente diminuir, achatar essa curva para diminuir a transmissão do vírus. Isso aí, o que a gente precisa, pessoal, é da tua ajuda, da sua conscientização. Mas não há motivo para você ficar dentro de casa com pânico, achando que você vai pegar doença e alguém de casa vai ser comprometido e alguém, sabe? Puxa vida, olha, respira fundo, respira fundo. Esse momento que você está dentro de casa, pessoal, é um momento muito importante para você e para a tua família. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento com seus filhos, desenvolva brincadeiras com eles, desenvolva diálogo. Tem pais que não conversam com seus filhos, e eu vejo isso diariamente no meu consultório, né? Abrace seu filho, beije seu filho, oriente uma alimentação, converse sobre os vários assuntos, entende? Faz música, faz teatro, dança. Semana passada eu peguei as meninas em casa, a gente ligou lá nos negócios de dança, a gente começou a dançar na frente da televisão, entende? Isso, olha, esses momentos são únicos. Eu acho que assim, Natália, nada acontece por acaso em nossas vidas, entende? Eu não acredito que esse vírus veio aí no mundo causando esse absurdo, essa pandemia absurda por nada. A Bíblia diz assim, que nenhuma folha da árvore sequer cai se não for da vontade de Deus. Não que eu acredito que isso seja a mão de Deus pesada sobre a face da terra, nada disso, pessoal. Mas eu acredito que é uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade para você se desenvolver mais como pessoa, como ser humano. Eu li hoje um artigo da Organização Mundial de Saúde e tinha um jornalista comentando a respeito dessa pandemia, dessa crise.
ele dizia assim, essa crise, na verdade, ela vai revelar na sociedade os dois lados. Pessoas vão se revelar, vão revelar os absurdos que tem dentro delas, né, de maldade, de caráter, e também vão revelar muita coisa boa que tem dentro das pessoas. Eu acredito nisso, sabe? O fato de você ser solidário, de você poder ajudar as outras pessoas, de você poder ser útil para a sociedade, né? Eu conversava hoje com uma pessoa e eu dizia, ele falava, puxa, você fala bem, os seus vídeos são legais, dá pra gente entender o que você fala, você tem didática, e eu me sinto assim, muito lisonjeada, por ser escolhida de Deus, né, por ter essa capacidade de conversar com vocês e poder transmitir a vocês com mais facilidade aquilo que eu sei e aquilo que nós estamos vendo. Então, use aquilo que Deus te deu de dom para ajudar as pessoas, tá bom, pessoal? Por favor, diminui a tensão, chega de tanto pânico, você que tem ansiedade, você que tem depressão, aproveite esses momentos para você, se expandir, para você crescer espiritualmente e você fortalecer o seu vínculo familiar. Tá bom? Essa é a minha mensagem que eu queria deixar. Nada acontece por acaso. Essa epidemia não veio por acaso. Eu acho que vai trazer, assim, muito crescimento para você. Ok? Em todos os sentidos. E eu também acho que a gente vê a dor do nosso irmão. Hoje nós temos acesso a tudo com o celular, com os nossos smartphones, a internet. O que a Itália está passando, outros países, ou até mesmo a gente sabe, aqui na nossa cidade nós temos um caso que ainda não foi confirmado. Mas se a gente não sensibilizar, se a gente não se pôr no lugar do outro, a gente realmente está doente mesmo, a humanidade está doente. Exatamente. E eu acho que tem que parar. É que nem eu estava falando com a doutora, as dores do corpo ainda a gente cuida, mas a cabeça é o que me preocupa e principalmente o coração. O coração das pessoas andam corrompidos, andam amargos e isso não vale a pena. Miguel, pode trazer aqui, a câmera está focada aqui, gente, é um programa ao vivo, o meu secretário não quer aparecer, e eu queria também mandar um beijo para o Gui Camilotti aqui, que me ajuda, doutora, eu preciso fazer jus a ele, porque ele não me xinga, então às vezes eu acabo me esquecendo dele, viu? Pessoal, eu queria agradecer imensamente, eu acho que o nosso programa, a doutora falou sobre missão, eu acho que eu tinha essa missão de estar aqui para levar alguma palavra de conforto, seja na nossa realidade. É lógico que eu queria estar fazendo um programa diferente, a gente falando das nossas coisas boas, mas eu acredito que foi bom, porque aliviou o meu medo. Muito obrigada, doutora, porque eu estava com muito mais medo. Espero que você, como mãe, tenha aliviado o seu coração. E além de eu estar preocupada com os meus filhos, estou preocupada com os meus avós, meu avô está internado, minha avó não sai do lado dele, são pessoas de grupo de risco, minha avó é hipertensa, e eu falo que o meu coração está dividido, tá aqui e também está lá pensando no meu avô e na minha avó, que eles são tudo para mim. Então eu acho que Deus tem um propósito maior e vamos ficar em casa, vamos abraçar mais a nossa família, vamos dar valor, vamos esquecer um pouco as coisas do mundo, né? E olhar para aquilo que realmente vale a pena. Queria agradecer muito a todo mundo. E eu tenho, doutora, se me permite, vamos falar de coisa boa, eu tenho desculpa, a nossa parceira Viviane, que trouxe aqui os brindes de hoje para alegrar um pouquinho vocês, ela vai dar uma dica de decoração, mesmo nesse tempo difícil aí que você está em casa, você tem aquele cantinho, às vezes com uma coisinha ou outra que você tem na sua casa, pode dar mais vida. E cuidar do lar também faz bem, na verdade, gente, porque o lar é o nosso aconchego, é onde a gente guarda a nossa família, é o nosso potinho. Então vamos cuidar dele com muito carinho e esse vídeo eu espero que possa ajudar vocês aí, tá bom? Vamos lá? Oi, gente! A dica de decoração hoje não é apenas para deixar a sua casa mais bonita, mas vamos falar sobre higiene. Esse é o meu hall de entrada, eu vou deixar as minhas chaves, eu vou deixar a minha bolsa e principalmente eu vou tirar os meus sapatos. Devido a essa pandemia que estamos vivendo, esses cuidados são hoje redobrados. Eu tenho um banco sapateira, o que facilita muito. Então eu vou deixar os meus sapatos que eu usei na rua, nesse espaço que ficou delimitado, e vou calçar os sapatos que eu uso dentro da minha casa. Agora, se eu não tenho um banco como esse, é muito simples. Deixei aqui uma opção para vocês verem. Você pode usar qualquer banco, cadeira, né? E deixar delimitado um espaço como num tapete, como esse. Essas são algumas dicas e cuidados básicos para mantermos a saúde e a integridade física da nossa família. E é claro, eu vou deixar aqui também o meu álcool gel. Espero que tenham gostado das dicas. Olha lá, tá vendo?
Se você não tem o álcool em gel, só Lava lavar a mão com água e sabão. sabão. Olha lá, muito legal essa dica e vale muito a pena. Tenho certeza que eu vou chegar em casa e meu banquinho já vai estar separado para mim deixar o meu sapato para fora. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. O convite está aberto. E qualquer, nesse tempo, quiser dar algum recado, quiser falar alguma coisa, o canal está aberto, só mandar um vídeo. Sempre que quiser, que seu coração se sentir, eu tenho que falar alguma coisa, pode mandar que a gente passa aqui, tá bom? Muito obrigada, Natália. Agora eu queria que a doutora tirasse 2 nomes pra gente. Vamos lá. Pra gente dar, ó, olha, pra deixar o celular aconchegante. É um kit de maquiagem, que você ou pode guardar suas coisas, lá Davi, e um porta-chave. O amor mora aqui, e é isso que tem que ter na nossa casa, amor. Com isso a gente passa por qualquer obstáculo. Vamos lá? A primeira ganhou o kit de maquiagem, Fabiana Carlotti. Ah, Fabiana Carlotti. Não é marmelada, viu, gente? Ela liga e participa. É minha tia, hein, Fábio? Ela ganhou. Então eu vou levar pra você nem sair da sua casa, viu, Fábio? Eu passo aí e deixo pra você na porta. E a segunda que vai ganhar o porta-chaves? Juliana Rossetti. Ah lá, Juliana Rossetti, que ganhou o porta-chaves. Pessoal, lembrando que esses prêmios podem ser retirados aqui na SRTV das 9 da manhã às 5h30 da tarde, tá bom? E da Fabiana eu já vou levar e a Juliana já pode estar retirando aqui até na próxima terça-feira. O meu convidado da próxima terça-feira acabou desmarcando por motivo óbvio, eu acredito que tem que ser. Então na terça-feira que vem a gente vai estar voltando com mais informação e vamos ver se a gente vai poder vir, se vai se agravar ou não, eu espero que melhore, tá bom? Quem quiser mais alguma dúvida, a doutora Alessandra atende aqui em Pedreira na Semesp, né, doutora Alessandra? Isso mesmo. É só ligar lá e marcar uma consulta. Ela cuidou dos meus filhos e agora está cuidando da minha linda afilhada Helena, minha paixãozinha. E eu espero que todos aí, nessa semana, seja uma semana abençoada, que dê tudo certo para todo mundo e vamos ter mais fé em Deus, vamos rezar, porque a gente tem medo da peste, né, que andou pelo Egito. O povo do Egito temia a peste, mas não temia a Deus. Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco a foco, porque se Deus quiser, Ele acaba com a gente em 2 minutos. Então a gente tem que crer naquilo que tudo pode, que é Deus. Então isso que eu tenho me apegado nas minhas madrugadas que eu acordo com medo, eu sempre penso nisso, que eu acho que tudo isso vai ser um livramento e um ensinamento. Basta a gente olhar da maneira, do lado reto, certo da coisa, tá bom? Doutora, pode se despedir, muito obrigada. Pode deixar o seu recado aí pro pessoal. Natália, queria agradecer a você a oportunidade. Queria mandar um beijo para Dedé novamente, a Esther, toda a minha família, meu pai, tô morrendo de saudade, papai. E o pessoal, assim, antes de me despedir, eu não sei se eu posso fazer isso, eu gostaria de fazer uma oração aqui com vocês. Eu gostaria que você aí na sua casa, você colocasse a mão no seu coração, sabe? Esses dias eu postei um vídeo muito interessante que falava sobre a soberania de Deus, né? Para você acalmar seu coração, saiba de uma coisa, Deus é soberano sobre tudo isso e sobre todos. Ele tem o controle de toda a situação, tá bom? Respira fundo. Eu gostaria de fazer uma oração agora e pedir por você, pedir pelos seus familiares e por todo mundo, tá bom? Fecha seus olhos. Deus, eu quero te agradecer, meu papai, por eu estar aqui nesta noite, junto com a Natália, junto com cada espectador. A gente sabe que nada é por acaso e eu também não estou aqui por acaso. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha com um consolo muito especial na vida de cada pessoa, Pai. Venha, Senhor, arrancar toda a ansiedade, todo medo, toda perturbação mental e venha trazer a tua paz. A Bíblia diz que a tua paz é aquela que excede todo o nosso entendimento. E às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, nós não entendemos o porquê de tantas coisas, mas nós cremos que o Senhor é soberano, que o Senhor controla tudo, ó Pai. Eu deixo cada vida aqui em tuas mãos e te peço a proteção do seu sangue sobre minha vida, sobre a vida da minha família e sobre cada um aqui que está assistindo e sobre todo o mundo. Ajude-nos a enfrentar isso, Senhor, e que tudo isso possa passar muito rapidamente. Dê sabedoria para os médicos, para os cientistas. Abençoe, Senhor, os profissionais da área de saúde. Eu me incluo aí, Senhor, e nos proteja. Traz a tua proteção sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus nós queremos te pedir. Muito obrigada, nós te amamos. Deus abençoe você, viu? Fique em paz. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Muito obrigada. E fiquei até sem palavras agora. Me deu uma paz muito grande tudo isso. E se Deus quiser, a semana que vem nós estaremos aqui. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens, com mais um programa Hora da Vez. Porque aqui é a sua hora, é o seu momento. Um beijo. Até.